Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, família. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Uau, pera aí, mulher. Segura as pontas aí. Cai 3 cartas de uma vez só. Para com isso. A gente vai fazer uma reflexão só. Não são 3. Entendeu? Então vamos contemplar-se aqui nesse momento uma reflexão. Oh, joia! Maravilhosos. Então, baralhei um bocado. Vou, ó, jogar aqui na mesa pra puxar aqui, ó. Nossa reflexão de hoje. Ah, quando tem que ser pra ser, não tem jeito. Das 3 cartas que saíram, uma não me lembro, mas uma era política, outra amistosidade. E olha só, depois de muito embaralhar e abrir e dispor, ó, eu dispus todas as cartas na mesa, gente, eu vou mostrar a vocês, ó. Vocês estão vendo isso? Então, diante dessa cena, eu poderia ter pegado qualquer uma, mas eu peguei a carta da política, que caiu, né? Naquela hora que caiu as 3 cartas, que eu falei que não vou considerar as 3. Ah, e Paloma, se fosse para considerar as 3, e se a espiritualidade quisesse que você falasse sobre as 3 cartas? Também tenho direito à escolha. Tô escolhendo. Tô escolhendo falar apenas sobre uma carta hoje. Se tiver que trazer das 3, eles vão me dar os insights. Eu vou falar da mesma forma, tá tudo certo. Não tem nada errado. A única coisa que tem de errado é quando a gente se fragmenta demais, querendo ser certo o tempo todo, entende? Lembra da carta de ontem? Celebração. Você não precisa ser sábio demais. Você não precisa ser esperto demais. Você não precisa ser inteligente demais. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. Um pouco de tolice às vezes é necessário. Não, um pouco de tolice é necessário para todos os seres humanos. Um pouco de tolice e um pouco de sabedoria. Sabedoria, tolice, tolice, sabedoria. Nunca um extremo. Ontem, quem não assistiu a reflexão, assista. Nunca um extremo. Ou um lado ou outro. Não. É o ponto de equilíbrio, é a balança exatamente no meio. Olha, esse equilíbrio aí é que vai tornar você um iluminado. É isso aí que vai fazer de você um Buda. Hoje, mim. Por isso um pouco de tolice também é bom. Por isso ser tola às vezes se faz necessário. E eu me permito, tá? Eu me permito. Me permito sem medo de ser feliz. 7 de nuvens corresponde a o naipe de espadas, tá? 7 de espadas no tarô tradicional de Marcília. Dá uma olhada aqui nesse arquétipo, nessa figura. Observa, né? Você vê, tem uma serpente enrolada nele aí, né? Tem pronta para dar o bote, né? Sacudindo ali o rabo, pronta para dar o bote. E ele ali com a máscara segurando, né? A máscara é para posicionar a qualquer momento na face obscura que se esconde por trás da máscara. Carta 159 no livreto, vamos lá. Política. Qualquer um que seja capaz de fingir com convicção, que consiga ser hipócrita, se tornará seu líder político. Se tornará seu sacerdote religiosamente. Tudo que ele precisa é de hipocrisia. Tudo que ele precisa é de dissimulação. Tudo que ele precisa é de uma fachada para que ele possa se esconder por detrás. Seus políticos vivem vidas duplas. Seus sacerdotes levam vida dupla. Uma pela porta da frente, a outra pela porta dos fundos. E aquela vivida pela porta dos fundos é a vida real deles. Aqueles sorrisos pela porta da frente são pura falsidade. Aquelas caras tão inocentes, puramente cultivadas. Se você quiser ver a realidade do político, precisará olhá-lo pela porta dos fundos. Deste ângulo, ele aparece na sua nudez, do jeito como ele é. E, para o sacerdote, a coisa é assim também, viu? Esses 2 tipos de pessoas dissimuladas têm dominado a humanidade. Muito cedo eles descobriram que se você quer dominar a humanidade,
deve torná-la fraca, fazê-la se sentir culpada, não merecedora. Destrua a sua dignidade, tire-lhe toda a glória, humilha. E encontraram maneiras tão sutis de humilhar que eles nem aparecem na foto. Você mesmo fica Você mesmo fica encarregado de se humilhar, de se destruir. Eles lhe ensinaram uma forma de suicídio lento. Você reconhece esse homem, com exceção dos mais inocentes e sinceros de nós. Todos nós temos um político de tocaia em algum lugar da nossa mente. Observe. Com exceção dos mais inocentes e sinceros de nós, todos temos um político de tocaia em algum lugar da nossa mente. De fato, a mente é política. É da sua própria natureza planejar, montar esquemas, tentar manipular situações, pessoas, de maneira a conseguir o que quer. Nesta carta, a mente é representada pela serpente, recoberta de nuvens, que fala com uma língua bífida. O que é importante perceber, porém, a propósito desta figura, é que ambas as caras são falsas. A face cândida, inocente, do tipo confia em mim, é uma máscara. E a face diabólica, venenosa, do tipo vou tirar vantagem de você, também não passa de outra máscara. Políticos não têm faces verdadeiras. Seu jogo é na totalidade uma mentira. Dê uma boa examinada em si mesmo para verificar se você tem estado fazendo este jogo. O que você vai encontrar poderá ser doloroso de se ver, mas não tão doloroso quanto continuar agindo igual. No final, esse jogo não serve ao interesse de ninguém, e muito menos ao seu. O que quer que você consiga por esse caminho irá transformar-se em pó nas suas mãos. Adianta fingir? Adianta querer ser que não é? Adianta ficar no eterno movimento de comparação, olhando para um lado, olhando para o outro, porque fulano, porque cicrano, se comparando? Adianta ficar no lugar da competição, querendo mostrar mais, querendo ser mais, querendo fazer mais? Sabe o que é que adianta? Adianta a gente, começar a rasgar as máscaras, começar a remover os véus, Me lembro que praticamente em todos os atendimentos que eu faço com a apometria, vinha muito forte a espiritualidade me trazendo essa clareza. Tira as máscaras da face dessa criatura, tira as vendas dos olhos dessa criatura, remove os tampões nos ouvidos dessa criatura, que essa criatura ela não está enxergando direito, ela não está ouvindo direito, e ela está se escondendo, e ela está se distanciando cada vez mais da sua essência, que é divina, e ela está se tornando cada vez mais a sua sombra. Mas observa que até a tua sombra, ela não foi colocada aí dentro por Deus, Deus ele não criou o ser humano para que o ser humano cultive sombra interna. O ser humano é luz e sombra, todo ser humano, inevitavelmente é luz e sombra. Mas entenda de uma vez por todas que essa sombra, ela não foi colocada aí por Deus, pelo Criador, tá? Essa sombra, ela veio sendo plantada, ela veio sendo destrinchada ao longo de suas encarnações passadas, tá? Ao longo de toda a sua linhagem ancestral. E tudo isso é um grande esquema. É um grande esquema. De um grande sistema que quer nos ver e nos fazer cada vez mais humilhados, para que a gente se sinta cada vez menos merecedor de quê? Da luz, do amor. Porque da luz e do amor é o que brota, é onde brota, é na luz, é no amor que brota o verdadeiro, real significado da vida. É na luz, é no amor que a gente aprende como celebrar, como desfrutar a vida.
É na luz e no amor que a verdadeira consciência se expande e toma conta. É na luz e no amor que a gente consegue desacelerar da vida, consegue dar tempo para a gente mesmo. É na luz e no amor. Mas o sistema, a vida, né? O caos externo. Não vou ficar falando de sistema aqui, senão eu vou ser banida. Então eu vou começar a usar uma palavra que possa designar isso, que vocês vão saber que palavra é essa, né? O externo, o caótico. Então toda vez que eu falar de externo, de caótico, vocês já sabem ao que eu tô me referindo, tá? Então externo, o caótico. Eles fazem de tudo. Eles tentam de tudo para nos distanciar cada vez mais da fonte. Porque é muito mais fácil manipular dessa forma. É muito mais fácil colocar as ovelhinhas dentro dos redutos e pastorear essas ovelhinhas. É muito mais fácil. Chegou a hora de você, ó, escolher por si só. Se até aqui muito me colocaram, se até aqui eu me permiti que fosse colocado, porque não é só sobre o que o outro faz, né? Não é só sobre o que o externo, o caótico criou, mas é sobre também a permissão que você deu para que isso acontecesse. Então não se isente da autorresponsabilidade sobre aquilo que acontece na sua vida, porque a vida é sua. Então, não importa como, quando aconteceu, por que aconteceu, não tem que me apegar a isso. O que importa é que agora eu tenho a consciência que eu estou com essas máscaras, que eu estou com essas vendas, que eu estou com esses tampões, e agora eu escolho removê-los. Eu sozinha, eu pedindo ajuda, né? Eu aqui assistindo esses vídeos diariamente, né? Eu me promovendo, me presenteando com movimentos onde eu sei que ali eu vou poder olhar as coisas e enxergar com mais clareza, que ali eu vou poder me despir, que ali eu vou poder me desnudar diante da minha essência, né? Para que eu possa fazer resplandecer cada vez mais essa essência. Retirando tudo isso aqui, todas essas capas que eu fui acumulando ao longo de toda a minha existência. Porque nós somos apenas o produto, o acúmulo de todas as vidas pelas quais vivemos nessa Terra, em outros planetas, ao longo de toda a existência, desde quando saímos da fonte. Então escolha se despir, escolha se desnudar e faça isso sem medo, faça isso sem pressa, faça isso sem culpa. Faça isso do lugar de testemunha, sem se envolver no drama. Faça isso no seu tempo, porque o seu tempo é o tempo divino das coisas. Só não deixe de fazer. Boas reflexões para você.